enfrentando dois principais desertos daquela região, o de Neguebe e o de Sinai. Pastor, por que o senhor está me falando isso? Porque eu quero que você entenda a capacidade de cuidar e de dar segurança em que havia no coração de José pela sua família. Tem muita gente que não entende o que é família, sabe, meus irmãos, mas família, ter família é você se doar por ela, se entregar por ela, diga amém. Enfrentar coisas do tipo, como José enfrentou, para que a sua família possa estar protegida e bem cuidada. Eu digo isso porque hoje as pessoas abrem mão muito fácil de sua família. Hoje as pessoas não se esforçam, não lutam por suas famílias, não pagam preço por suas famílias. E José, meus amados irmãos, ele cuidou de uma maneira tão extraordinária. E se você prestar bem atenção, o que José fez por sua família, meu irmão, é muito inspirador isso. É muito inspirador. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, abrindo um parênteses aqui, falando às mulheres e também aos homens. Vocês precisam fazer tudo que está ao alcance de vocês para proteger, cuidar da família de vocês. Amém? Proteger e cuidar da família de vocês. Quem viaja aqui sabe muito bem a importância do lar, da casa. Quem aqui já teve possibilidade de viajar, de se hospedar? Geralmente as hospedagens, fisicamente, o quarto, tudo, é bem confortável, né? Muitas das vezes até melhor do que a gente tem em casa, não é? Imagina o que é um café da manhã, num hotel, não precisa ser 5 estrelas não, você vai ali para Martins ou em qualquer outro lugar, você toma um café da manhã, tem aquela mesa farta, não é? Muitos pães, vários tipos de bolos, frutas, tudo isso é bom, é ou não é, gente? Mas eu duvido que qualquer que seja a pessoa que viaje e que até goste de um dia, 2, 3, mas chega um momento que você prefere comer o seu pãozinho assado em casa e estar na sua casa, sim ou não? Porque na sua casa, homem, você é rei, você não é hóspede, você não é qualquer um, na sua casa você é rei. Mulheres, entendam isso, pelo amor de Deus, tratem esses varões como rei na sua casa. As mulheres também, na sua casa, sabe por que é importante? Sabe por que a sua casa é especial? Porque vocês são rainhas, são princesas na casa de vocês, no lar de vocês. O que acontece? Que hoje as famílias perderam isso de vista, e a gente trata uns aos outros como um qualquer dentro da nossa casa, é ou não é? A gente trata um ao outro como um qualquer, mas não é assim. Nós devemos nos tratar dentro da nossa casa como as pessoas mais especiais da face da terra. Devemos cuidar, se for para fazer um cuscuzinho, meu irmão, faça com o melhor que você tem. Que o cuscuz é a melhor coisa do mundo. Você chega num hotel qualquer, eu mesmo quando eu chego num hotel que estou hospedado, a primeira coisa que eu procuro na mesa do café da manhã é o cuscuz. Que é o nosso cuscuz. Eu estou dizendo para você que a gente deve se tratar como as melhores pessoas da face da terra dentro da nossa casa, ao invés de se tratar como inimigo, ao invés de se tratar como forasteiros dentro da nossa casa. Por isso que, mulher, quando alguém chegar procurando o teu filho, o teu esposo, ou alguém da tua casa, algum familiar seu na sua casa, antes de abrir a porta para que a pessoa entre, ou antes mesmo de chamar a pessoa, você, naquele momento, é guardiã desse familiar seu. E você deve procurar saber o que é que você quer, o que é que você deseja. Você pode me falar, porque meu esposo, porque minha esposa, porque meu filho, porque minha filha, porque a minha filha, ela está no quarto, está tomando banho, ela está no, enfim, o que é que você deseja? O que é que você deseja? Você é a proteção dessa pessoa.
Você é o protetor dessa pessoa na sua casa. Então José, ele sai caminhando, viaja quilômetros, sai de Nazaré para Belém, sai de Belém para o Egito, e aí já vai cerca de 150 com 400, 550 quilômetros. Eu estava lendo um historiador sobre essa caminhada de José, tentando proteger a sua filha, e tem um historiador que chega a dizer que José caminha cerca de 2.000 quilômetros, dentro desse trajeto todo, 2.000 quilômetros, para ver a sua família em proteção. Quanto você está disposto a caminhar pela tua família? Quanto que você está disposto a caminhar pela tua casa? Quanto? Então, a família de Jesus é uma inspiração para nós, é uma inspiração gigantesca para nós. Presta bem atenção. E quando se trata do cuidado espiritual? Quando se trata do cuidado espiritual, eu fiquei pensando sobre o comportamento de José e de Maria com a sua família, e eu caí na real o quanto eles foram cuidadosos espiritualmente falando para com a sua casa. Presta atenção. Em Lucas capítulo 2, versículo 22, tem um texto que eu sempre uso quando eu apresento crianças aqui. O que acontece lá? Os pais de Jesus levam Jesus até onde? O templo. Para quê? Para apresentá-lo ao Senhor. Amém? Em Lucas 2, versículo 41, Lucas 2, versículo 41, o texto é claro quando diz que os pais de Jesus levavam toda a família até Jerusalém, saíam, presta bem atenção, eles saíam de Nazaré, ó, que coisa tremenda, né? Eles saíam de Nazaré para Jerusalém, para a festa da Páscoa. Isso dá cerca de 140 a 160 quilômetros. Todos os anos, toda a família de José ia para Jerusalém para celebrar a Páscoa. Aí você não entende, porque no próprio Evangelho de Lucas, diz que Jesus, ele crescia, meus amados irmãos, em sabedoria, mas crescia também em estatura e na graça de Deus. Amém? Por quê, pastor? O que é que isso tem a ver? O cuidado espiritual que eles tinham com Jesus, sabendo que Jesus era o próprio Filho de Deus, mas eles não se omitiram de fazer a parte dele para com os filhos. Olha, queridos irmãos, olha para mim agora que eu vou dizer uma coisa especial para você. Eu vou te perguntar algo especial. O que você está fazendo pela vida espiritual do teu filho ou da tua filha? Me diz. O que é que você está fazendo pela vida espiritual dos seus filhos? O que nós estamos fazendo pela vida espiritual dos nossos filhos? Nos gabamos de dar presentes espetaculares e caros para os nossos filhos. Muitos são os pais que se esforçam, compram um computador, um celular todo ano para ele trocar de celular. Sabe, eu até comentei algo no Instagram, eu não gosto muito de comentar, mas tem coisa que eu vi um comportamento da adolescência, né? Comportamento da adolescência desses dias, dos dias atuais. É uma galerinha que está com as coisinhas aí bem diferentes, bem esquisitas, que a gente que tem 50 anos, a gente acha muito estranho isso, acha muito estranho, e eu fiquei pensando, meu Deus, esses meninos nunca tiveram que buscar uma lata d'água na cabeça. Alguém aqui já carregou uma lata d'água na cabeça, um balde d'água aqui? O pessoal da minha idade, só tem Lorena ali, que é mais novinha, que carregou também. Olha só, essa galera nova nunca teve que carregar uma lata d'água na cabeça. Esse pessoal, alguém aqui, eu morei na cidade de Santa Rita, tinha a feira da cidade. Imagine que eu com 9 anos de idade, 9 para 10 anos de idade, saía junto com meu irmão, que era um pouco mais velho do que eu,
de cerca de 4 horas da madrugada, de 3h30 para 4 horas, eu não gosto de acordar cedo hoje, mas antigamente eu acordava, 3h30 para 4 horas da madrugada, a gente saía e andava cerca de 5 quilômetros a pé, que era a minha casa, ficava da feira, e para ir vender alho no meu, alguém aqui já vendeu alguma coisa em feira? Foi feirante? Pronto, eu fui feirante na minha adolescência, e eu levava alho, a gente botava um tabuleiro aqui na frente assim, ó, e tinha os buraquinhos que ficavam o alho, tempero, vocês já compraram tempero de pouquinho assim, de 50 centavos? A gente vendia pimenta do reino e cominho. A nossa adolescência era vendendo coisa para ajudar em casa. A adolescência de hoje acorda tarde, vai dormir bem tarde, acorda bem tarde, passa o dia na internet, aí vai dormir tarde de novo, come a hora que quer e é cheio de modinha em casa. É cheio de modinha. Eu pensando comigo, essa adolescência nunca teve que vender tempero na feira, nunca teve que carregar água na cabeça para ajudar a mamãe que ia lavar a roupa, nunca teve que dar um murro de sabão, sabe, para ajudar em casa com alguma coisa. Tem tudo fácil. Tudo fácil. Não aprenderam a valorizar nada na vida, porque não sabem o que é o preço de nada. Não sabe, não conhece o preço de nada, mas deixa eu dizer para vocês, os pais têm a obrigação de ensinar sobre preço de tudo. Preço de tudo. Nós precisamos ensinar para os nossos filhos o preço de todas as coisas. O preço do que é dormir num quarto com ar-condicionado. O preço do que é sentar todos os dias para comer, para se alimentar. O preço espiritual para cada coisa, para cada bênção. Porque tudo tem um preço, amém, gente? Tem um preço material e tem um preço espiritual. Ou vocês acham que Jesus não teve, que José e Maria não passaram por isso com Jesus? Posso estar falando heresia? Jesus era o Filho de Deus, e ele por ser o Filho de Deus, eu acredito que também era o próprio Deus, mas ele era 100% humano, 100% humano também. E foi forte a contribuição do pai de Jesus sobre a vida de Jesus, porque se não fosse, ele não tinha aprendido o ofício de ser carpinteiro. Sim ou não, gente? Por que José ensinou a Jesus a ser carpinteiro? Cuidado e proteção. Você sabia disso? Cuidado e proteção, porque ele deveria ter um ofício, ele deveria ter uma profissão. Ele deveria ter uma profissão. Meus queridos irmãos, essa questão do cuidado, da proteção, é visível no comportamento dos pais de Jesus para com toda a sua família. O sentimento de cuidado era tão grande, que Jesus, em suas últimas palavras, quando ele agora está lá na cruz, sendo crucificado, porque o sentimento de cuidado não era só dos pais para com os filhos, presta atenção. Filhos têm que ter o sentimento de cuidado para com os pais, amém? Sim, porque pai e mãe envelhece, precisa de ajuda, precisa de apoio. Muitas das vezes, talvez, não precise de apoio material, financeiro, às vezes sim, mas precisa de apoio, de ajuda, de ser lembrado. Às vezes tem filhos que conseguem passar meses, semanas e meses, sem pelo menos falar com o pai, com a mãe. Esteja você onde estiver, ou a distância que for do seu pai e da sua mãe, lembre-se dele, lembre-se dela, em nome de Jesus. Isso é cuidado. Jesus estava na cruz, queridos, na cruz, e ele estava lá sabendo que seria o último momento lá, antes de ser completamente entregue. Ele faz um pedido. Você sabe qual é o pedido que Jesus faz? Ele faz para o seu discípulo amado, para João. Isso está em João capítulo 19, no versículo 26 e 27, ele diz para João: João, está aí Maria, cuida dela. Por que ele faz isso, gente? Porque Maria ia precisar do cuidado, porque já não tinha o marido,
e estava perdendo o seu primogênito, que era Jesus. E ela ia precisar de cuidados, porque naquela época não tinha sistema previdenciário, nem tinha Bolsa Família. Então Maria ia precisar de cuidados, fosse cuidado espiritual, fosse cuidado humano, ou até material. Por isso, Jesus disse para João: João está aí. Maria agora, sua função é de cuidar dela. Amém? Meus amados irmãos, a família de Jesus, ela tinha esse senso de proteção maravilhoso, que muito, eu já falei, muito nos inspira, muito nos toca. Eu quero dizer a você agora, em nome de Jesus, sobre a questão de proteção e cuidado. É dever de todos nós de proteger e cuidar da nossa família. Alguns pagam um preço maior, mas não tem problema. Pague a si mesmo e cuide da sua família. Amém? Cuide da sua casa. Os irmãos de Jesus, por exemplo, como eu disse antes, na família de Jesus, teve toda essa questão da proteção e do cuidado, mas também teve problemas. Pastor, fala para nós aí, teve problema na família de Jesus? Teve. Vamos lá. Eu relacionei alguns problemas aqui para vocês. Primeiro, imagine o que é um pai e uma mãe perder um filho pré-adolescente numa viagem. Os pais de Jesus perderam ele. Você sabia disso? Sim ou não? Vocês sabem por quantos dias Jesus ficou perdido, sem ninguém saber onde ele estava, sem ninguém ter notícia, sem os pais terem notícia de Jesus, vocês sabem? 3 dias. Isso na vida da gente era loucura, não é não? Perder um filho por 3 dias. Essa semana eu assisti um filme, e o filme era uma mãe tentando resgatar uma filha, e a história do filme dizia o seguinte: depois de 72 horas, ninguém encontra mais. Eu digo, meu Deus. Então Jesus ficou perdido por 3 dias. Eles foram, nessas viagens que eles faziam para Jerusalém, eles voltam para casa, e geralmente iam em comboio, famílias, caravanas e famílias. Em dado momento, depois de um dia de caminhada, olha só, depois de um dia de caminhada, eles percebem que Jesus não estava mais com eles. E onde é que Jesus está? Pode até parecer que se alguém chegar assim, perdi meu filho, a pessoa julga logo, né? Isso é uma mãe descuidada, isso é um pai descuidado, perdeu o menino, perdeu a menina. Pois os pais de Jesus foram descuidados nesse momento. Perderam Jesus. Depois de um dia que estava caminhando, um dia inteiro, perceberam que Jesus não estava com eles. E agora o que é que faz? Vai ver se está com o resto da família, se está com o primo, se está com a prima, se está com o tio, não está com ninguém. E agora? Então voltaram mais um dia, e ainda passaram depois mais um dia procurando Jesus. 3 dias ao total. Encontraram Jesus onde? No templo. Aí, vocês estão afiados, hein, gente? Encontraram Jesus no templo depois de 3 dias. Eles tiveram problemas logo no início, como eu já falei antes, tiveram que fugir lá de Belém para o Egito, ameaçado por Herodes. Eles enfrentaram a questão da ameaça, a violência externa sobre a sua família, gente. Eles enfrentaram. Você tem problema na sua família? Sim ou não? Jesus também teve. Jesus teve problemas sérios na sua família. Enfrentaram a ameaça de Herodes, tiveram que fugir, como eu já falei, 400 quilômetros fugindo. Passaram pela perda e pelo luto. Você sabia que a família de Jesus passou pela perda e pelo luto? Tem gente que quando enfrenta o luto, a vida dela ou a vida dele se paralisa. Vocês já ouviram falar de gente assim? Que não conseguiram mais vencer a dor do luto? Jesus, Maria e os irmãos de Jesus passaram pelo luto. Quem morreu na família de Jesus? A Bíblia não relata por escrito, enfaticamente, a morte de José, mas é compreensível, e a tradição indica que José não viveu durante o período do ministério público de Jesus. José já não estava mais vivo.
Por que dizem isso? Presta atenção. O início do ministério público de Jesus se deu quando, gente? Lá nas bodas de Caná, lembra? Que foi onde ele inaugurou o início do seu ministério público. Quando ele transformou a água em vinho. José não é citado naquela festa. José não é citado naquela festa. Em nenhum outro lugar José é citado, dentro do ministério público de Jesus, José é citado. José não estava no momento mais crucial da vida de Jesus, que foi quando ele enfrentou a cruz. Por que ele não estava lá, gente? Gente, é claro e notório, porque José já não estava mais vivo. Jesus enfrentou o luto, gente. A família de Jesus enfrentou o luto. E se tem uma maneira melhor de você viver o luto e vencer e passar pelo luto, é honrar a pessoa falecida vivendo. Amém? Eu digo isso não com insensibilidade, mas é tomando posse daquilo que é verdade. Se alguém tem traumas ou está vivendo traumas por conta do luto, meu irmão, em nome de Jesus, minha irmã, por favor, entenda o que eu vou dizer para você aqui agora. Vença o luto, porque como é que eu venço, pastor? Honrando a pessoa que faleceu. E como é que eu honro a pessoa que faleceu? Vivendo. Diga amém. Viva. Jesus continuou o ministério, avançou, fez o que lhe era proposto. Maria também continuou o ministério, estava lá do lado do seu filho. Jesus teve problemas entre irmãos. Problemas entre irmãos, você sabia que Jesus teve? Jesus teve problemas com seus irmãos. A Bíblia relata que os irmãos de Jesus, por um dado momento, duvidaram da santidade de Jesus. Duvidaram do propósito de Jesus. Vocês acreditam nisso? Sim ou não, gente? Mas deixa eu dizer para vocês, todos os irmãos de Jesus fizeram parte da missão. Todos os irmãos de Jesus fizeram parte da missão deixada por Jesus. Todos os irmãos de Jesus foram martirizados. Morreram de maneira também cruel, porque eles assumiram o papel, a função deles dentro do propósito deixado por Jesus. Diga glória a Deus. Jesus viveu todos esses problemas familiares, mas todos esses problemas familiares, todas essas crises familiares foram vencidas. Como, pastor? Com aquebrantamento, perdão e amor. Amém? Eu concluo esse meu sermão falando a última coisa. O texto que eu li de Mateus 1,19 dá uma ênfase que José era um homem justo. Amém? E você sabe o que é ser justo? Justo tem a ver com aquele que vive uma vida ajustada com a vontade de Deus. Ser justo é viver uma vida ajustada com a vontade de Deus. Nós temos pregado aqui sobre uma família firme na rocha. Quinta-feira aqui o pastor Moab falou sobre a família firme na rocha, que é uma família que vive a prática da palavra. A prática da palavra. E hoje eu concluo esse sermão dizendo que José era justo e a sua família foi um exemplo. Sabe por quê? Porque José tinha uma vida ajustada com a vontade de Deus. A vontade de Deus deve sempre prevalecer na nossa vida, queridos. Não é a minha vontade, não. Não é a sua vontade que deve prevalecer. Se você quer viver bem, se você quer viver feliz, não é a sua vontade que deve prevalecer, é a vontade de Deus que deve prevalecer na tua vida. Tem gente que diz assim, olha, presta bem atenção, vivam hoje como se não houvesse o amanhã. Isso é a maior besteira que o mundo ensinou e muita gente fica repetindo. Nada de viver o hoje como se não houvesse amanhã, porque o amanhã é uma realidade, o amanhã chega.
E se o amanhã não chegar para você, é porque você já se foi. Mas o amanhã chega, e a gente deve viver o hoje também, se preparando, planejando o amanhã. Nós não devemos ficar inquietos pelo dia de amanhã, nós não devemos ficar ansiosos pelo dia de amanhã, como a Bíblia manda, mas nós devemos nos preparar para o dia de amanhã. Diga amém. Por isso que Jesus diz para João: cuida de Maria, Maria, cuida de João. Em Mateus 1,19, quando a Bíblia diz que José era justo, a Bíblia está dizendo que José, além de escutar o Senhor, ele obedecia ao Senhor. Olha para cá, por favor. Olha o que é que José descobre. A minha noiva, minha esposa, está grávida. Como que ela está grávida sem eu tocar nela? Como é que pode isso? Primeira coisa que passou da cabeça dele, né? Ela me traiu, me enganou. Mas eu não quero o mal dela, eu vou deixá-la. Vou deixá-la secretamente, porque eu não quero que ninguém fale mal dela. Ela vai ter oportunidade de se reclusar em algum lugar, ficar reclusa em algum lugar, ter essa criança e resolver a vida dela, sem que ninguém a apedreje e a mate. Era isso que José pensou. Mas ele teve uma experiência com o divino. Deus falou com ele e ele escutou. Diga amém. Você tem escutado o que Deus tem falado para você? Se você tem escutado o que Deus tem falado para você, glória a Deus por você estar escutando o que Deus está falando para você. Mas também José, além de escutar, quando o anjo diz para ele: olha José, o que está no ventre dessa mulher não é obra do homem, não é obra sua nem é obra dela, é obra do Espírito de Deus. Recebe essa mulher, porque o filho que ela traz no ventre é o Filho de Deus. Aleluia. José não discutiu, José não retrucou, José não tentou argumentar, José não tentou fazer coisa alguma, ele só obedeceu. Então na família de Jesus havia segurança e proteção, cuidado, havia também perdão, amor, aquebrantamento, mas havia acima de tudo obediência a Deus. Amém? Quero que você fique de pé em nome de Jesus. Eu vou encerrar cantando um louvor aqui. Eu quero que você saiba de uma coisa, você que está aqui hoje. Deus, o Todo-Poderoso, Ele cuida da sua família, Ele cuida da sua casa. Amém? Diga amém. Deus, Ele cuida da sua família, Ele cuida da sua casa. Ele quer cuidar especialmente de você. Seja justo. Ser justo é andar com a vida ajustada com a vontade de Deus. Tenta, se esforça por ajustar a sua vida à vontade de Deus. Se você pensa muitas das vezes: ah pastor, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, eu quero cuidar disso, eu quero cuidar daquilo, eu desafio você a colocar tudo sob os cuidados de Deus. Diga amém. Eu quero falar aos homens que estão aqui: meu irmão, se doe pela sua casa, se doe pela sua família. Deixe de meter os pés pelas mãos, mas cuide da sua família, cuide da sua casa, porque a sua casa, a sua família é um presente de Deus para você. As mulheres, sejam pacientes, sóbrias, inteligentes, porque vocês têm uma capacidade extraordinária de construir. Amém?
É a vocês que Deus deu o poder de construir, mulheres. Porque está escrito que a mulher sábia edifica a sua casa. Em nenhum lugar a Bíblia fala desse jeito com o homem. A mulher, o Deus Todo-Poderoso, deu uma capacidade extraordinária de construir. Mas preste atenção. Ter a capacidade de construir, ter a capacidade de proteger, ter a capacidade de cuidar, não se confunde com a capacidade para dominar. Não se confunde com a capacidade para dominar. Amém? Você está entendendo? Diga glória a Deus. Canta comigo agora, em nome de Jesus. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua. Aleluia. Vou aprender a confiar em ti. Preciso aprender a descansar. Tu és meu Senhor. Todas as coisas. Daqueles. Aleluia. Todas as coisas. Daqueles te amam. Comigo assim, ó. Eu sei que sempre Deus está sempre com você. Aleluia. Diga, também sei que nada acontece sem a tua. Aleluia. É aprender a confiar. Preciso aprender a descansar. Tu és todas as coisas. Cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Aleluia. Deus está cuidando da tua vida. Talvez hoje você não esteja entendendo certas coisas, mas você confia que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Diga amém. Eu quero orar pela sua família. Eu quero orar pela sua casa. Se tiver alguém aqui hoje, nessa noite, que reconheça, não, pastor, a minha casa está precisando de oração. Eu vim aqui hoje. Eu vim aqui agora. Eu estou nesse culto porque foi Deus que me trouxe. E eu quero apresentar a minha família, porque eu estou com um problema sério na minha casa, pastor, e eu não sei como resolver. Você quer que eu ore pela sua família? Você quer que eu ore pela sua casa? Eu só quero que você... Aí onde você está, dê um sinal com a sua mão para mim orar por você. Amém, ali atrás tem um, aqui também. Aleluia, glória a Deus. Amém, Jesus.
Agora, você que levantou a sua mão, olha para mim, por favor, e toma posse do que eu vou dizer para você aqui agora, em nome de Jesus. O segredo da vitória da tua casa, o segredo para a vitória na tua família, está na palavra de Deus. Você crê? Diga amém. Então, o nível de intimidade que você tiver com a palavra de Deus, vai ser o alcance que você vai ter para a solução do problema que você está vivendo hoje. Porque a palavra de Deus nos garante que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ame o Senhor, ame a sua palavra, creia no poder de Deus e consagre a tua casa hoje ao Senhor. E viva um milagre de Deus na tua família. Eu vou orar pela sua casa, eu vou orar pela sua vida, mas saia daqui hoje com uma coisa no seu coração. Qual é, pastor? Eu quero mais da palavra de Deus. Você não precisa de mim não, para que você tenha intimidade com esse Deus, com essa palavra. Você não precisa de mim, eu posso te ajudar se você tiver alguma dúvida, mas você pode viver uma experiência extraordinária com Deus através da sua palavra. Diga amém. Então, a partir de hoje, leve para sua casa, leve para sua família essa palavra, aplica ela na tua vida. Quero orar por você. Feche os seus olhos. Você que levantou a sua mão, receba essa oração. Você que não levantou também, receba essa oração em nome de Jesus. Pai Todo-Poderoso, ó Senhor, como Tu és lindo, como Tu és tremendo, Jesus. Ó Senhor, Tu nos deste exemplo, Jesus. Tu veio a esse mundo e nos deu exemplo para todas as áreas da nossa vida. O Senhor deu exemplo em tudo, e até nas relações familiares, principalmente nas relações familiares, o Senhor deu exemplo. O Senhor amou a sua casa, o Senhor amou cada um dos seus familiares, o Senhor amou cada um de nós, porque nós fazemos parte da tua família, Senhor. Porque o sangue que nos fez uma só família foi derramado na cruz do Calvário, Senhor, e foi o teu sangue para nos unirmos a Ti, Deus. Oh Senhor, nessa noite, algumas famílias levantaram as mãos, declarando, Senhor, que tem problemas que elas não podem resolver na sua casa. Oh Senhor, oh Deus, nós também temos, mas nós entregamos a Ti agora, Senhor. Visita agora essa família, visita agora esse parente que está dando trabalho, visita agora essa pessoa que está sofrendo, que está angustiada, está sentindo dor e está causando dor ao coração da sua família, Senhor. Visita essa pessoa que se afastou e não quer mais voltar. Meu Deus, o Senhor tem poder para trazê-la de volta para a Tua presença. Deus, talvez essa noite famílias levantaram a mão porque estão assoberbadas de dívidas, de problemas na parte financeira. Eu te peço, entra com a tua provisão e faz o milagre da multiplicação, transborde do Senhor, Pai, na vida, Senhor, de cada um dos membros dessa família, que eles sintam, vejam o milagre do Senhor na vida deles, na área financeira, Senhor. Eu te peço pelas famílias que estão sofrendo espiritualmente. Te peço pelas famílias que estão sofrendo, Senhor, porque vêm seus filhos, vêm, Senhor Deus, seus membros de suas famílias distante de Ti. Oh Jesus, o Senhor não depende de mim para que trazer essas pessoas até o Senhor não depende de pastor, o Senhor não depende do pregador, porque o Teu Espírito pode fluir com poder e autoridade, e o Teu Espírito pode falar através do homem em palavras
verbalizadas, mas também o teu Espírito pode falar de maneira que ninguém pode explicar, Senhor. Quantas são as pessoas que eu já conheço, que se converteram dentro do banheiro, tomando banho, sem ninguém pregar, elas tiveram um encontro contigo. Oh Jesus, eu conheci uma pessoa que se converteu dentro do canavial, fumando maconha. O Espírito do Senhor falou com essa pessoa e ele saiu de lá convertido. O Senhor é Deus, o Senhor pode tudo, o Senhor pode fazer além do que eu posso. O Senhor pode ir além do lugar onde nós podemos ir, porque o Senhor é Deus. Eu consagro aqui essas famílias, e na autoridade do nome de Jesus, eu ministro a tua libertação, a tua cura, para a vida de cada pessoa que está aqui hoje, Deus. Que haja a cura espiritual, que haja a cura física, que se manifeste aqui em nome de Jesus, a cura do Senhor na tua vida, na tua casa, na tua família. Se você crê, diga eu creio, diga amém. Pode aplaudir o nosso Deus.